Pastor colombiano e família são assassinados após culto. Esta foto que vocês estão vendo aí está mostrando uma família totalmente religiosa que dedicou a sua vida na religião, na igreja, na crença, no cristianismo, no evangelismo. Uma família com 2 homens e 2 mulheres. Pai, mãe e filhos. Simplesmente não. Extremamente foram assassinados após o culto. Razão pela qual eu não sei. Recebi esta foto e este comunicado. Chegou ao meu conhecimento que é um pastor colombiano. Depois de fazer o culto, saindo da igreja, foi surpreendido, e não só ele, a família inteira. E a família veio a óbito. Cadê Deus? Onde está Deus? Qual seria o lucro de Deus com isso? Deus não precisa de lucro, Anthony. Então as pessoas não precisam evangelizar, ir para a igreja, acreditar nele. Se ele não precisa de um lucro dentro de igreja e de almas, se ele não quer salvar de fato, então por que se vira a um Deus? Tudo isso e muito mais nesse vídeo. Fica aí, porque eu tenho uma forte reflexão para vocês. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem... Deixa eu falar uma coisa aqui. Estão dizendo que deixa eu tirar aqui esse fundo musical aqui de tristeza, de velório. Chega de tanta tristeza. Porque a reflexão que eu vou falar aqui é algo muito, muito racional. Tá? Presta atenção. Tá aqui, ó, a madeira de dar em doido. Ideia. Madeira de dar em doido, ideia. Madeira de dar em doido. Por mais que o vídeo de hoje é um vídeo triste, mais um vídeo triste, é um tipo de vídeo que eu não gosto de fazer. Mas saindo um pouco do campo da tristeza, né? Porque pessoas morrem e ainda por cima enganadas com Deus que não pode fazer nada por ninguém, porque é apenas uma fantasia mental. Tô de barba, estão dizendo que eu com essa barba eu tô parecendo Jesus romano. Diz que eu tô parecendo Genésio romano. Eu gostei a barba aqui, ó. Não vai demorar de eu tirar. Mas Antônio Galvão de barba tá parecendo Jesus romano. Não tem nem como comparar, porque são tantas faces. São tantas faces que eles criaram para dar alusão a um Jesus romano. Na verdade não existe nenhum verdadeiro, todos são falsos, porque nunca existiu nenhum que fosse divino. E nem se tivesse existido um ser humano que deu uma de herói, né? Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado e sou cowboy, cowboy fora da lei. Raul Seixas. Tem uma parte desta música do Raul Seixas que diz assim, que morrer pendurado no madeiro. E pode ser que algum homem de uma era antiga fez alguma coisa a ponto de chamar a atenção da população e transformaram ele em um herói, e Roma inventou como divino. Porque Roma
desde o início do catolicismo. E depois o protestantismo vem com Martinho Lutero. Eles santificam, simples assim. Todos os santos da Igreja Católica foram criados, inventados e santificados pela Igreja Católica, canonizados. Tá? Então, santificar pessoas, alguém, colocar em pedestal divino, Roma sempre foi especialista. Agora, tá aí o catolicismo, depois o protestantismo, o cristianismo da mentira. Mas o que eu tenho a dizer para vocês é triste, mas eu preciso continuar falando. Essa família da foto que vocês estão vendo aí é uma família de um líder religioso pastor que dedicou a sua vida e a sua família para um Deus. Uma família que acreditou no Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E aí vai a mentira, vai a mentira. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tudo é um placebo, tudo é uma mentira, tudo é um engano na mente do ser humano. E cada acontecimento como esse aí, isso vem provando, não sou eu que vou provar, que não há nada para intervir com ninguém. Não os meus amigos que vão provar. Os fatos que provam. Os fatos provam tudo que vocês observam que não tem fundamento, não tem sentido. Religião é uma mentira, deuses é uma mentira. Tudo isso é uma deslavada de uma mentira. Porque preste atenção, mais uma família de várias que tem perdido a vida, se é por assassinatos, se é por acidentes, se é por doenças, se é por catástrofes naturais. A verdade é que muitos religiosos fanáticos que dedicam sua vida para fazer a suposta obra do Evangelho, muitos já não estão entre nós e já morreram. A pergunta é essa: que lucro este Deus teria com isso? Permitindo, muitas vezes, pessoas, estou dizendo Deus, entre aspas, é uma hipótese, porque eu não acredito em besterol, é apenas para desmistificar você que ainda acredita nesta merda. Qual seria o lucro de um Deus que quer, que tem sede de almas, assim que eles dizem, né? Estou falando na linguagem do crente. Sede de almas. Ele não livrar ou até ceifar, dizimar alguém que prega o seu evangelho e deixando milhares de indivíduos, de vagabundos e bandidos que só destroem vidas de pessoas e principalmente de inocentes. Estão aí vivos, na sua maioria. Estão aí fazendo um monte de criminalidade. Quando a polícia consegue chegar, a justiça consegue chegar, pega. Mas pode observar que todo elemento que comete um erro, que se torna criminoso, a polícia só vai prender ele depois que ele comete o crime. Porque esta é a lei. A lei não pode prender ninguém que não cometeu crime nenhum. Mas após o crime ser cometido, aí a polícia vai e prende o indivíduo. Para que ele cumpra uma pena. Para que ele pague pelo que ele fez na justiça. No caso de um Deus, teria que ser totalmente diferente. Um Deus jamais poderia ser justiceiro. Porque um Deus justiceiro não faz sentido, gente. Ele deixar acontecer para ele fazer justiça depois. Então, no caso de um Deus como o Senhor dos Exércitos,
o justiceiro, o dono da justiça, o grandioso, ele teria que evitar de acontecer uma destruição aos seus servos, ganhadores de almas, antes de qualquer coisa. Mas não. Muitos religiosos estão morrendo. Eu falo aqui o tempo todo, mostro vídeos, mostro fotos. Mesmo assim as pessoas não acordam. Por exemplo, eu tenho exemplo de família. Exemplo de família. Minha mãe, já contei várias vezes a história da minha mãe. E a história da minha mãe eu conto aqui, não como um mago, não como rancor. Passou. Minha mãe viveu 58 anos. Mas no auge do seu suposto ministério, que existiam muitas profetadas e revelações na própria família, dizendo que ela, através dela, a igreja ia se alargar na terra, que eu seria o seu substituto quando ela viesse a morrer, né, falecer já na sua velhice, morte natural. Aí eu seria o seu substituto para dar continuidade à igreja. Meus irmãos, um irmão pastor, uma irmã que praticamente missionária, outra irmã crente, e todo mundo ali na casa da minha mãe só se preparando, entre aspas, para pregar o suposto evangelho, ajudar pessoas em questão de dificuldade, orar pelas pessoas enfermas. Tudo isso tinha projeto na casa da minha mãe. E tudo era baseado na palavra. Tudo era baseado na fé. Aí parecia que minha mãe ia ser o alvo principal para milhares de almas se converterem para não irem para o inferno. Resumindo, 58 anos vem um câncer e mata minha mãe. É o cachorro. O cachorro. Bem na hora que eu tô falando de almas. Será que cachorro tem alma? Ah, cachorro desgraçado! Desgraçado! Então, o vídeo tá bem colorido, gente, mas é por conta da imagem aqui que eu ainda tô arrumando. Então, olha só, que lucro teria um Deus com isso? Aí minha mãe morreu com 58 anos, os filhos se desgarraram, ninguém quis saber mais de igreja, por mais que os meus irmãos não são ateus, deixando claro, mas eles não são mais o que eram de compromissos em igreja. Meu irmão é totalmente decepcionado com a igreja, por mais que ele não é ateu, mas ele já é decepcionado com a igreja, porque dentro de igreja ele sofreu muito. Tem uma irmã que estava cuidando de uma igreja lá com o esposo, o meu cunhado, teve que entregar a igreja. A outra irmã é cabeleireira, vai vez em outra, tem sempre o compromissozinho dela lá com a igreja lá dela, porque não é ateia, mas não é como no tempo da minha mãe, que estava todo mundo na igreja. Aí eu pergunto, que lucro esse Deus teve com a morte da minha mãe? Eu aqui hoje, totalmente diferente de questão religiosa, trazendo racionalidade para as pessoas fora de qualquer religião. Então, gente, não faz sentido. Tem sentido isso? Aí vocês estão vendo mais uma família que foi ceifada. Como? Por quê? Não sei. Mas um crente dentro de um culto, fora de um culto, em qualquer lugar, teria que ter total proteção de um Deus. Crente, religioso, cristão, que está ali o tempo todo defendendo isso, e um inocente, uma criança, não eram para morrer assim de qualquer jeito. Era para ter total cobertura e proteção de um Deus. Não tem. Então fica aí a dica. A dica de hoje é essa. Busque estudar. Busque se informar. Busque sobre as religiões. Já que você gosta de religião, ao invés de você ficar crendo em besterol religioso, místico, estude sobre a raiz das religiões. E você vai ver que todas as religiões foram inventadas e
criadas para manipular pessoas. E os resultados são esses, né? As pessoas pensam que tem proteções e não tem. E não tem. E os que ficam vivos dentro das religiões, depois que os religiosos, os que morrem, segundo eles, partem desta para melhor, para não dizer o contrário, eles dizem que não, que foi um propósito, que Deus quis assim, é daquela forma, daquela maneira. Ou seja, eles pregam contra a predestinação e ao mesmo tempo tudo que acontece eles levam como predestinação. Como se fosse um destino traçado. Se você tem um destino traçado, se eu tenho um destino traçado, se todos têm um destino traçado, você está na igreja para quê? Você está na igreja para mudar o seu destino? Para Deus mudar o seu destino? Se você não estiver na igreja, o seu destino é ir para o inferno. Se você estiver na igreja, o seu destino é ir para o céu. Mas ao mesmo tempo, quando acontece qualquer coisa com você ou com alguém da família, foi porque Deus quis assim. Não cai uma folha da árvore sem Deus permitir. E é tudo no propósito de Deus. Isso é predestinação. Então você está mais perdido do que cachorro na mudança. O que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte. Infelizmente isso acontece. Essa família se foi. E são várias famílias que morrem também. Uma situação crítica, uma situação extrema. É dolorido isso, gente. Mas o pior de tudo é a impregnação religiosa. É a cauterização religiosa que vem da infância. Infelizmente, este canal não é para ofender a fé, não é para ofender ninguém. A religião, a igreja de ninguém pode ir para onde você querer. Esse canal é para lhe orientar. Ou você acorda agora, ou você não acorda nunca mais. Se essa família aí, que vocês estão vendo na foto, estivesse em um bar ou numa festa secular e acontecesse isso, um monte de cristão ia dizer, tá vendo? Se estivesse na igreja, nada tinha acontecido. Mas não, saiu do culto e recebeu isso aí. Em barganha de cultuar a um Deus que eles pensavam que tinha livramento. E não existe nenhuma revelação antes de acontecer, né? Porque os profeteiros são mentirosos. Profetizam mentiras, porque são mentirosos. Os profeteiros que estão aí na internet mereciam estar presos, sem fiança. Todo e qualquer profeteiro que está na internet profetizando desgraça, catástrofe, coisa ruim, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, e não consegue profetizar que alguém pode passar por determinada coisa depois de tal culto, qualquer coisa, um atropelamento, ou alguém pode matar, ou pode acontecer algo no extremo para que a pessoa possa ter um cuidado. Não tem um que consiga profetizar isso. Mas eles ficam inventando coisas para enganar, dar golpe mental nas pessoas, dizendo que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, ficam torcendo. Deveriam estar presos sem fiança, mas não tem lei aqui no Brasil para isso, né? Prender o profeteiro mentiroso. Teria que estar preso, independente da fé ou não. Não precisa você achar que eu estou falando da fé. Eu estou falando da fé, não. Você pode ter sua fé, pode pregar o que você querer. Agora, a profecia, gente, é uma coisa séria. O que está acontecendo com o Brasil. Mas não vai ter prisão nenhuma para esse povo. Eles vão ficar, né? Bem provável, pode acontecer um ataque contra um racional que está aqui lutando para tentar tirar as pessoas do misticismo. Pode ser que exista um ataque contra um racional, mas contra um cristão não. Eu só tenho uma coisa a dizer para vocês. Eu lamento muito. As pessoas não conseguem abrir a mente. Parabéns para vocês que já abriram a mente. Um abraço a todos. Eu fico por aqui, mas eu volto com novos argumentos e novas indagações logo amanhã. Com mais um vídeo para o canal. Tchau, tchau. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Anthony Galvão.